pessoal, vou fazer um vídeo agora aqui do Honda Civic EX 1993. Esse modelo é a quinta geração do Honda Civic. O Honda Civic que nasceu em 1973, né, a primeira geração do Honda Civic nasceu em 1973, né, foi até 79 a primeira geração. A segunda geração foi lançada em 80, foi até 83. A terceira geração foi de 84 a 87. A quarta geração foi de 88 a 91. Aí lançaram essa geração aqui que durou de 92 até 1995. Essa geração do Honda Civic foi a mais emblemática de todas, né? Porque essa geração do Honda Civic que deu a Honda toda a credibilidade, né? Toda a fama de carro durável, né? Foi através desse carro aí. Essa geração, essa quinta geração. No Brasil, esse carro foi lançado em 1992, né, com a abertura política, com a abertura das importações, né, que até então era proibido a importação de carros. E quando o Collor abriu em 90, né, de 90 para 91, em 92 esses carros chegaram ao Brasil, né? Eles eram importados nas configurações a hatch tinha o DX, o LSI, o SI e o VTI. O sedã tinha duas versões, que esse meu modelo é o sedã. Ele tinha duas versões, que eram a versão LX, que era mais simples, e a versão EX, que é mais equipada. E tinha a versão coupé, que contava com dois modelos também, que era o EX e o EXS. E o Targa que já era um modelo mais ele tinha ele era semi-conversível, né? Ele tinha uma parte conversível, mas não era bem conversível, vamos dizer assim. E o Targa vinha nas configurações CRX, que era como o carro era conhecido no Japão, o CRX, o SI e o VTI, né? A mecânica VTI. Esses carros tinham a opção de mecânica, de caixa de mudança manual e automático, né? Embora o automático fosse o mais frequente nesses carros, as versões VTI eram equipadas apenas com câmbio manual, né? Os motores que vieram para o Brasil esse carro ele tinha uma versão de motores 1.3, mas essa versão 1.3, que era um motor de só 75 HP, né, que era o D13, como ficou conhecido, D13B2, os motores D13 e B2, não foram trazidos para o Brasil, né? A mecânica que veio para o Brasil era só 1.5 e 1.6, né, com a tecnologia VTEC. Esse carro ele tem 125 cavalos de potência e ele tem 15,5 kg de força de torque. Então é um motor bem elástico, né? Um motor que supria as necessidades e para 1992 era uma sensação, né? Era muito além dos carros que nós tínhamos, né? Tirando o Opala, claro, né? Com a mecânica que era a única que se equiparava ao carro, a mecânica do Opala. Mas ainda assim não fazia frente ao Civic, não, né? O 250S ele não era mais fabricado, né? Que era o único que poderia vir fazer frente, mas não fazia frente, não. Esse carro, que eu posso falar mais dele? As mecânicas que vieram para o Brasil era a 1.5, né, que era um motor D15B2, que equipava a versão LSI. A 1.5L também, tinha outro motor D15B7, que era um motor um pouquinho melhor, né, que tinha uma relação de potência de 102 cavalos, um que contava com 92 cavalos, o outro contava com 102 cavalos, a diferença pouca.
né? E tinha umas outras versões que eram a SI, que tinha um motor B16, mas aí já era o motor VTEC, né? O B16 o B16 Z9, não, perdão, estou fazendo confusão. O B16A1 e A2 e A3 que contavam com a tecnologia VTI, né? Atrelada ao VTEC, que era um motor VTI atrelado com a tecnologia VTEC, que geravam 160 cavalos de potência. Né? E foi lançada uma versão, mas que desculpa, uma versão de 1.8 litros, mas que ficou restrita ao, ao Targa, né? E contava com 142 cavalos. Era um carro, esse carro ele chegou a ser considerado nos Estados Unidos como a melhor compra na época, né? E a velocidade máxima que o VTI na época atingia chegava a 233 km, entendeu? O modelo EG9 e o EG6. Então era um carro foi um carro muito cultuado nos Estados Unidos, né, na época dele. E até hoje existem fãs, né, em todo o mundo, principalmente no Japão e nos Estados Unidos. Esse carro em especial, esse que eu estou mostrando para vocês, ele tem um chassi japonês. Ele foi fabricado no Japão. Esse carro ele também chegou nos Estados Unidos em 92 como exportação, como importação, né? Ele vinha do Japão e ele era importado de lá do Japão, e só em 95 que ele passou a ser montado nos Estados Unidos mesmo. Passou a ser fabricado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil só começou a ser fabricado na geração seguinte, que foi a geração que começou em 96 e que passou a ser nacional. Aqui demorou um pouquinho mais, né? Esse carro que eu estou mostrando para vocês, ele conta com um sistema de freios ABS. Ele tem teto solar, tem cruise control, né, que é o piloto automático. Ele é um carro automático, né? Ele tem freio a disco nas 4 rodas, então é um carro bem completo, né? Um motor bem elástico, motor 1.6, esse motor é o D16Z6, que é um 1.6 com a tecnologia VTEC, né? A tecnologia VTEC ela é uma variação no comando de válvulas que a partir de 4.000 giros, né, esse carro ele tem uma faixa de rotação do motor bem um pouco maior do que a dos motores convencionais. Esse motor é todo de alumínio, né? E ele tem uma faixa de rotação que chega até 9.000. E a partir dos 4.000 ele acionava a válvula VTEC, que nada mais é que um comando a mais, né? O calço, como é que eu vou dizer, como é que eu vou explicar? O comando de válvulas ele tem uma variação, né, que a partir dos 4.000 giros ele admitia mais combustível, mais ar e com consequência disso um aumento de potência, né? Então, e ele abaixo dos 4.000 a válvula VTEC não era acionada, e com isso fazia com que ele economizasse bastante combustível. Esse carro, uns artigos que eu li de época, né, contaram que um carro desse, sem o acionamento da válvula VTEC, chegava a fazer 15, 17 km por litro. Para a época era muito bom, né? A tecnologia, com pouca tecnologia, que tinha em 1992, era excelente. Ele está um pouquinho sujo aqui, ele está um pouco esquecido, né? Mas eu estou fazendo aos poucos ele, até porque eu tenho os outros para dar uma prioridade, o tempo também é curto, então assim, muitas das vezes a gente tem que optar
por mexer em um e deixar o outro um pouco de lado, né? Eu vou dar um overview aqui nele, para vocês verem o estado do carro. O carro ele tem, não tem praticamente podre, não tem podre esse carro, né? Ele tá com esse forro de porta desmontado. Eu desmontei para colocar o vidro elétrico, né? A máquina do vidro elétrico estava com problema. Eu desmontei, tirei o que estava com problema. Tem uma nova ali, mas só que ainda não foi colocado, ainda não coloquei. O interior dele ele tem só esse descosturado aqui no banco. Na verdade não é nem rasgado, só um descostura na costura de fábrica. Mas os bancos dele estão bem íntegros. Ali são os parafusos que eu guardei. Então eu vou pelo outro lado que fica melhor. Então o que esse carro tem para fazer? Esse carro, a suspensão traseira dele estava imprestável, né? Não tinha condições de uso. As buchas todas estouradas. Eu já tinha essas buchas aí guardadas, faltava só fazer, né? Então o que eu fiz? Eu desmontei toda a suspensão traseira dele, tirei o facão, né, o braço que prende ao facão, o braço superior. Então desmontei para fazer a troca das buchas. As buchas tem... Aqui são as buchas do facão, as buchas do braço auxiliar. Tem mais ali dentro. E desmontei dos dois lados para ser feito. Entendeu? Esse carro tá com um interior muito bom. Aqui tá o forro da porta dianteira que eu desmontei. Funciona tudo no carro. Está funcionando tudo. Teto solar. Manual do proprietário. Tá aqui. Então, o que acontece? Esse carro, ele quando ele veio pra cá, quando eu peguei ele não funcionava no combustível original, né, que é a gasolina. Ele funcionava só no gás. Então, eu preferi retirar o gás, até porque vai ser um carro que eu vou andar muito pouco. Não vou utilizar muito, o carro que não paga IPVA. Para quem não é do Rio de Janeiro, esse sistema de GNV, aqui no Rio de Janeiro, tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Se você instalar esse kit GNV no seu carro, que é o gás natural veicular, você paga só 25% do seu IPVA, né? Você tem um desconto de 75% no IPVA. 1 metro de gás, com 1 metro cúbico de gás, você roda muito mais do que com 1 litro de gasolina. Então, para quem anda muito com o carro e para quem paga IPVA, o GNV é uma boa alternativa. Agora, para quem não roda muito com o carro, para quem usa o carro muito pouco, e um carro desse que não paga mais IPVA, porque o carro a partir de 15 anos ele não paga IPVA, paga só a taxa de licenciamento do veículo, a emissão do documento e o seguro obrigatório, que dá algo em torno de R$280 por ano. Então não vale a pena ter um kit GNV que custa algo em torno de 3.000 a 5.000, dependendo do modelo do GNV. Então um kit gás ele não vale muito a pena para carro antigo, ele vale para carro novo, que o IPVA é muito caro, e para pessoa que roda muito. Esse carro que eu vou rodar muito pouco, né, vai ser só para dar um passeio, final de semana, né, com a namorada, essas coisas, não vale muito a pena. Então
Então eu retirei o GNV dele e aí eu constatei um problema. Esse carro só veio funcionando no GNV, não veio funcionando no combustível original, que é a gasolina. Na gasolina ele não funcionava. Nós, eu e o Valtinho, mexemos na bomba de combustível, achando que era um problema de bomba. A bomba estava funcionando perfeitamente, mas mesmo assim nós trocamos. Mexemos também no chicote da injeção eletrônica, fizemos um mapeamento da injeção eletrônica, refizemos todo o chicote. Nós retiramos os bicos injetores, fizemos um teste, fizemos uma limpeza, os bicos injetores estavam em perfeito estado e acabou que a gente descobriu agora, por fim, que ainda assim o carro não funcionava na gasolina. Nós descobrimos que o pulso negativo, né, que é o que faz os bicos funcionarem, não estava chegando nos bicos injetores. E pode ser que um dos motivos para isso seja o módulo de injeção eletrônica do carro. Porque esses carros, quando eles andam muito fora da gasolina, eles podem dar problema no módulo de injeção eletrônica, né? Ou até por isso o dono botou injeção eletrônica, o ex-dono botou o GNV, perdão, né? Porque realmente o carro não funcionava na gasolina. Bom, enfim, o carro não funciona na gasolina. Ele está com um pequeno amassado aqui, ó, no paralama. Que isso aqui, no primeiro dia que nós pegamos o carro, ele estava com um problema nesse pneu. Aí o Valtinho foi querer dar uma acelerada a mais, quando na verdade não era para dar. E acabou estourando o pneu e amassou um pouco aqui o paralama. Mas isso aqui não é nada difícil de ser feito, não. Vai ser fácil de fazer. Isso aí tem jeito. Bom, mas voltando ao problema da injeção eletrônica, tudo leva a crer que o módulo de injeção eletrônica, que é esse aqui, ele fica embaixo do painel, tudo leva a crer que ele esteja realmente com problema. Então o que eu vou ter que fazer? Ou mandar consertar, porque esses módulos eles têm conserto, ou comprar outro. Eu já pesquisei, outro fica algo em torno de R$800, é inviável, né, por enquanto. Não vale a pena, muito caro. Então a gente está com a intenção de... Tá para vir outro carro desse para cá. E vindo para cá esse carro, a gente vai ter que fazer um negócio num motor D15 para ele, para o carro que virá. E eu estou pensando em negociar juntamente com o motor um módulo desse. Aí eu tô aguardando para ver como é que pode ser feito da melhor maneira esse negócio. Entendeu? Então assim, agora eu retirei, vou mostrar aqui os facões que eu retirei dele. Eu retirei a parte da suspensão traseira, né? Uma das buchas do facão é essa, tá toda solta, a outra nem existe mais. Então tem que retirar essas buchas velhas, trocar, botar umas buchas novas que tem aí e remontar a suspensão traseira e dar um jeito na injeção eletrônica dele, né, no módulo de injeção, que nós acreditamos que seja realmente isso, né? Deixa eu abrir aqui. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui a máquina. Então esse motor, aqui a famigerada válvula VTEC é essa. Ela que faz a variação no comando de válvulas.
Esse motor, ele é um motor 16 válvulas, apesar de ter um comando simples, né? Não é comando duplo. Ele é um motor 16 válvulas com a tecnologia VTEC. Então esse motor aqui é um motor muito fácil de mexer. Eu desmontei aqui, que eu coloquei ontem. Esses dias eu troquei a correia dentada, eu troquei o esticador, montei ele todo. E falta colocar ali a correia do ar-condicionado que está ali e a correia do alternador. Aí desmontei aqui a bomba de direção hidráulica para fazer isso. Então eu vou fazer isso, vou fazer a colocação dessas correias para já ficar um pouco mais pronto. Eu fiz uma pintura aqui no reservatório, pintei uns detalhezinhos, né, com uma tinta vermelho que tinha aí bonito, vermelho Goya da GM. Eu pintei essas partes, pintei os parafusos. E essa tampa foi pintada com cinza... Eu esqueci o nome do cinza agora, mas é um cinza muito bonito. Pintei o distribuidor também. Ou seja, o motor tá só empoeirado, mas o motor desse carro, ele tá bem legal, tá bem bom. Esse aqui é o chassi dele, né? Você pode reparar que começa com um J. O chassi começa com um J. E quando normalmente os carros nacionais eles começam com 9, né? O J é Japão. Esse carro ele é original do Japão, made in Japan. Entendeu? Então esse é o primeiro vídeo dele. Eu não tenho muito mais o que falar agora. O carro, apesar disso, a pintura dele não tá 100%. A pintura dele tá bem fosca. Depois que ele voltar a funcionar, né? Depois que ele voltar a funcionar, a gente vai começar a trabalhar na pintura dele para deixar ele com uma aparência melhor. Mas esse é um carro muito bonito. Eu gosto muito desse carro, né? Esse carro foi muito famoso nos Estados Unidos. Os modelos do Civic dos anos 92, todos eles eram montados no Japão. Todos eles eram montados no Japão. Algumas dessas unidades desembarcaram no Brasil via importação independente, né? Mas todos eles eram fabricados no Japão. As versões sedã, targa e hatch podem ser encontradas na série de jogo Gran Turismo também, que ficaram famosos aí nesses jogos, que você podia escolher essas versões de carros para andar, né? Como eu falei, essa versão é muito popular lá nos Estados Unidos. E esse carro também ficou eternizado aí na série de filmes do Velozes e Furiosos, que no início do primeiro filme, né, eles tinham uns cupês pretos, né, que eles utilizavam para fazer os assaltos aí dos caminhões, né? Eles faziam através de uns Hondas Coupé desse, né? Bom, é isso. Vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, até o próximo vídeo dele. Vou mostrar um pouquinho o painel dele aqui antes de encerrar o vídeo. Não sei se vai dar para aparecer muito, tá meio escuro. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.